Vamos iniciar mais uma entrevista no âmbito da terceira edição de entrevistas com inovadores do INA-IP, que está a decorrer no mês da inovação da administração pública. O nosso objetivo com estas entrevistas é partilhar o conhecimento e as ideias das pessoas que em diferentes áreas de atividade apoiam, dinamizam e concretizam iniciativas inovadoras ou intervêm na definição e na execução de políticas públicas que estão relacionadas com este domínio. Temos connosco o Dr. Fernando Batista, Presidente do Conselho Diretivo do INPIC, Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, IP, que tem sido representante do Estado português na European Commission Contract desde 2015, é perito do Ministério Público em processos criminais envolvendo contratação pública e é também, a propósito, formador do INA. Boa tarde, Dr. Fernando Batista. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para estar connosco a refletir sobre este tema do papel da contratação pública enquanto alavanca da inovação no setor público. O senhor é presidente do Conselho Diretivo do INPIC, portanto, o Instituto que tem um papel de regular e fiscalizar os setores da construção e do imobiliário, mas também dos mercados públicos e dos contratos públicos em particular. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer participar neste projeto do INA sobre a inovação. De facto, o INPIC, Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, é a entidade reguladora de duas atividades económicas muito importantes, a construção e a mediação imobiliária, que diria são o barómetro da economia, porque é o primeiro sinal de que estamos num momento recessivo ou não, começa exatamente por estas duas atividades, mas também, sobretudo, no que interessa para a nossa conversa, o INPIC é também o regulador da contratação pública. Resulta da sua lei orgânica, mas também resulta do próprio Código dos Contratos Públicos, concretamente no artigo 454-A, que diz claramente que é a entidade em Portugal que regula a atividade contratual do Estado português. E exatamente também por isso é o INPIC que gera o portal base, que é o portal que tem todo o repositório da contratação pública em Portugal, por todas as entidades adjudicantes nacionais, e portanto é uma entidade que tem um peso relevante nesta matéria. Muito bem. Estamos sensivelmente com 4 anos desde a aplicação do novo Código de Contratos Públicos, que ao fim e ao cabo foi em seguimento das diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho. Podemos considerar que este Código foi pensado como um instrumento de política pública para promover o pensamento estratégico e também operacional em inovação? Eu penso que sim, sem dúvida. O Código está pensado, está estruturado, está construído exatamente para transformar a contratação pública como um instrumento de alavancagem para políticas horizontais. Se é certo que todos os contratos públicos têm subjacente a persecução do interesse público, o Código permite que, através de um contrato público, se consiga, por exemplo, aumentar a sustentabilidade económica, aumentar a sustentabilidade ambiental, aumentar a competitividade das empresas, designadamente com a promoção da participação das PMEs e também aumentar a promoção da inovação. Portanto, o Código ele está construído na esteira das diretivas europeias, mas está construído exatamente para aquilo que nós chamamos a compra pública estratégica. E de facto, um contrato público ou o somatório dos contratos públicos num país pode ter este impacto significativo na economia, porque eu penso que estes dados são relevantes, representa 14% do PIB europeu, o que corresponde a qualquer coisa como 2,4 trilhões de euros em termos europeus. Portanto, e esta imagem permite-nos chegar à conclusão que, de facto, as entidades adjudicantes, o setor público deve ter um papel determinante através deste instrumento chamado contrato público na economia. O que é que podemos considerar como contratação para a inovação? A contratação para a inovação é todo o contrato público através do qual se pretende aumentar a evolução, aumentar a satisfação das necessidades das empresas e dos cidadãos. Portanto, um contrato público para a inovação
Ao contrário do que muitas pessoas entendem, não é um contrato que implique necessariamente atividades de investigação e desenvolvimento, mas é seguramente aquilo que nós chamamos as soluções inovadoras, é encontrar algo que não existe no mercado, nos exatos termos em que se pretende. E, portanto, um contrato público para a inovação é exatamente criar um delta de algo que hoje não existe, mas que, a existir a curto, médio, longo prazo, será uma mais-valia para todos. De uma forma um pouco diferente, não tradicional, é de ir buscar soluções e aplicar soluções novas ou então desenvolver aquelas que ainda não existem. Exatamente, exatamente. Pode haver inovação incremental, pode haver uma inovação mais de adaptação àquilo, situações que já existem, mas que são adaptadas a outras realidades e, portanto, eu diria que a inovação pode ter vários graus, não necessariamente uma inovação criada de raiz, isto é, algo que não existe de todo e que se pretende que venha a existir. Grande parte das vezes é adaptar aquilo que já existe a outras realidades. Decorrido este período de tempo de aplicação efetiva do Código de Contratos Públicos, qual é o balanço que faria sobre esta vertente que estamos a falar, especificamente da contratação orientada para a inovação? O balanço, que não é meu, é um balanço, que eu acho que é generalizado, é um balanço que nos permite concluir que os instrumentos existem no Código, mas não estão a ser utilizados. Portanto, o balanço é negativo. Se pusermos isto neste tom de balanço positivo ou negativo, ele não é manifestamente positivo. Se nós olharmos para o portal base, não vemos no portal base registados os procedimentos que estão detalhados no Código como procedimentos para a compra pública de inovação. Não vemos parcerias para a inovação, não vemos diálogos concorrenciais, poucos procedimentos de negociação, não vemos, em grande parte dos procedimentos, não são admitidos sequer propostas variantes. Grande parte das entidades adjudicantes estabelecem cláusulas técnicas, especificações técnicas perfeitamente rígidas, portanto, que não dão margem a qualquer margem, não dão margem à inovação. São poucas entidades adjudicantes que definem cláusulas no caderno de encargos ou especificações funcionais e não técnicas perfeitamente balizadas e, portanto, o balanço é um balanço que não é nada positivo. O que é que poderá estar a concorrer para esse mesmo resultado? Falta de conhecimento ou profissionalização da função na administração pública, optar mais por soluções seguras, já testadas, já percorridas, menor tolerância ao risco. O que é que pode estar a concorrer para isso, Dr. Fernando Batista? Eu diria que tudo isso que acabou de dizer. É esse compósito que faz com que tenha contribuído. Desde logo, acho que também começa por uma falta de sensibilização para a importância que a inovação pode ter. Portanto, começamos logo, entidades que não estejam sensibilizadas para o tema, obviamente que são entidades que não têm uma grande abertura para lançar procedimentos detalhados para a promoção da inovação. Mas, para além da falta de sensibilização, é também a falta de conhecimento. E, de facto, a Comissão Europeia fez uma recomendação em 2017, em finais de 2017, a falar da profissionalização do comprador público, e eu penso que esse aspecto, de facto, é determinante. É falta de conhecimento de como aplicar aquilo que, como eu disse há pouco, já está previsto no Código. Isto é, como é que podemos utilizar os mecanismos e os procedimentos existentes para promover a inovação. E essa falta de conhecimento traz consigo também o medo, o receio de assumir riscos, porque quanto mais nós tivermos a certeza do que estamos a fazer, mais os riscos são controlados. Se tivermos esse desconhecimento, pura e simplesmente o medo assola-nos e nós não vamos fazer aquilo que não foi feito por outros ou não foi feito por nós. E inovar também é assumir um determinado risco, sem dúvida. Desenvolvimento de competências nesta área é, então, importante.
profissionalização da função, profissionais capacitados para poder interpretar as necessidades, para aplicar os procedimentos legais, para acompanhar a execução de contratos e para garantir, ao fim e ao cabo, as soluções e a satisfação daquilo que é necessário. Sem dúvida alguma. Não apenas nesta vertente da inovação, mas eu diria transversalmente em toda a contratação pública. Profissionais que estejam preparados, e isto começa-se logo na fase inicial do procedimento, que é, ou mesmo antes do procedimento ser lançado, que é na elaboração das peças do procedimento, que é na programação da necessidade, do trabalho de prospecção para ver se já existe aquilo que se pretende adquirir ou não, e isso, quando falamos de inovação, esta parte é essencial, mas eu diria que não só na vertente da inovação, mas em toda a contratação pública, a profissionalização de todos aqueles que estão na cadeia, desde o dirigente ao operacional, desde aquele que faz as peças do procedimento, aos elementos do júri, àquele que vai ser gestor do contrato. Se tivermos um déficit de capacitação destas pessoas, a probabilidade de haver desperdícios é muito grande. E eu, quando falo aqui de desperdícios, é também não adotar um procedimento que seja o adequado, designadamente, e quando nós podemos utilizar um contrato público para promover a inovação e não fazemos, é também, no final do dia, é um desperdício que está não conscientemente a ser assumido, mas é um desperdício que vai resultar desta prática. Portanto, a profissionalização, que passa desde logo por conhecer o enquadramento legal, e aí as formações, e o INA, eu diria que o INA tem um papel significativo, e tem tido, e apraz-me dizê-lo, que vamos em PIC, fazer um protocolo com o INA exatamente para estreitarmos os laços no sentido de organizarmos cursos para capacitar aqueles que estão a trabalhar na contratação pública do lado das entidades picantes e, portanto, essa capacitação, não só pela formação, mas também pela formação, mas eu diria a capacitação é também pelas boas práticas, pela disseminação de informação, boas práticas com exemplos de sucesso, exemplos de fracasso, que também são importantes, e, portanto, eu diria que, e respondendo à sua questão, há todo aqui um conjunto de fatores, e um deles é claramente a falta de capacitação das pessoas que trabalham com condução pública, e todos esses fatores contribuem para que o tal balanço que há pouco falámos seja um balanço que não é manifestamente positivo. Na sequência do que está a referir, a criação de um centro de competências, redes colaborativas dentro da mesma área governativa, entre várias áreas governativas, tem sentido para este efeito que pretendemos de mais capacitação, mais conhecimento, mais eficácia? Eu acho que já estamos a caminhar no bom sentido, isto é, já está a haver, e este projeto do INA também vai ao encontro daquilo que eu há pouco falei da capacitação, isto é, poder divulgar informação, ouvindo várias pessoas que têm um papel, independentemente do papel que tenham, mas têm um papel relevante, e portanto eu acho que isso também é uma mais-valia. As redes colaborativas são seguramente uma mais-valia e, concretamente, quanto à compra pública de inovação, também apraz-me dizer que o INPIC e a ANI têm um protocolo e estamos a ultimar a criação de um centro de competências de compra pública de inovação. É um centro, portanto, vamos ter um site que será uma interface de comunicação entre todos aqueles interessados e as pessoas que estão afetas a este centro de competências, e vamos começar paulatinamente a desenvolver serviços. Vamos, se tudo correr bem, em outubro teremos o centro já operacional, com alguns serviços, designadamente serviços jurídicos, isto é, permitir que quem tenha dúvidas possa recorrer ao centro e, portanto, ver dissipadas as suas dúvidas a nível jurídico. Também apoio a fundos europeus, também numa
porque a inovação não é só através de apoios europeus, mas também, muitas das vezes, há mecanismos que podem ser utilizados e que estão a ser desperdiçados, e também a divulgação de material dedicado à compra pública de inovação, como sejam FAQs, como sejam documentos que já estão há muito que existem na Europa e que nós vamos traduzi-los para português, grande parte deles, alguns eventualmente estarão em inglês, e já agora aproveitar a oportunidade para dizer, o centro ainda não existe, mas alguns desses documentos já são públicos, porque quer no portal do INPIC, quer no portal da ANI, têm campos dedicados à compra pública de inovação, onde já encontram, por exemplo, FAQs, onde já encontram documentos que permitem aprofundar o conhecimento nesta matéria. Mas, portanto, eu estou muito satisfeito com todo este projeto de criação do centro e estou muito otimista que aos poucos possamos inverter todo o caminho que andamos a trilhar nestes quatro anos e inverter completamente e que amanhã possamos, o amanhã não sei exatamente quando, mas amanhã possamos ter um outro discurso e fazer outro tipo de balanço. E amanhã pode ser o desafio do plano que vamos todos ter que operacionalizar, PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Claro que sim. Claro que sim. Repare, todos os programas nacionais, mas também o PRR, têm capítulos dedicados à inovação. E não é por acaso. Porque, de facto, a inovação vai ser a chave para um desenvolvimento inteligente e sustentável. É por aí que nós temos que caminhar. E todos os programas, o programa Portugal 2030, o Programa Nacional de Reformas, todos os programas falam-nos exatamente da promoção da inovação. E ainda agora, ouvi a notícia de que já esgotámos os recursos para este ano e aquilo que se diz é, se não encontrarmos formas inovadoras, nós, ser humanos, nós, sociedades, não encontrarmos formas inovadoras, corremos o risco de facto, termos problemas de sustentabilidade neste planeta. E, portanto, a inovação é seguramente importante, a inovação promovida pelo comprador público é determinante, exatamente por tudo aquilo que já vimos. Isso requer também um conhecimento próximo do mercado, uma interação dinâmica com o mercado, também resposta de quem está da perspectiva de fornecedor para poder ou desenvolver ou implementar as soluções. Portanto, estamos a falar de uma relação dialética muito ativa. Tem que ser. Repare, um contrato é um acordo bilateral, tem que haver duas partes. E se nós estamos aqui a falar de inovação, isto é, algo que não existe, para que possa chegar a bom porto um procedimento contratual de inovação, tem que haver uma relação muito dinâmica, muito dialética, utilizando a sua expressão, com o mercado. Nós, não vale a pena estarmos a lançar procedimentos perfeitamente megalómanos quando não tivermos ninguém do outro lado que possa dar resposta. Portanto, tem que haver aqui, digamos, passos que têm que ser dados, passos progressivos e, sobretudo, tem que haver um diálogo muito grande entre a procura e a oferta, porque só assim é que nós conseguimos chegar a procedimentos que possam dar origem a contratos inovadores. Falou-nos de um caminho efetuado, falou-nos do ponto de situação em que estamos atualmente na utilização dos instrumentos legais disponíveis, em que percebemos genericamente que há um espaço de desenvolvimento significativo. Percebemos também de algumas ações e iniciativas que estão em curso no sentido de proporcionar mais apoio, mais conhecimento, partilha de boas práticas, para poder fazer uma utilização cabal dos instrumentos disponíveis. Que futuro para as entidades públicas, que caminhos, que desafios nesta vertente, Dr. Fernando Batista, que recomendaria que fossem, ao fim e ao cabo,
o caminho natural de quem está a ouvir? Desde logo, o primeiro passo é ficarem mais sensibilizados para a compra pública de inovação. Isto é o primeiro passo. E, por isso, é obter informação, como eu disse, já está disponibilizada. Esta parceria do INPI com a ANI tem também uma mais-valia. A ANI faz parte de alguns projetos europeus e, portanto, já podemos ir bebendo aquilo que já está a ser feito por outros. Isto é, alguns obstáculos que outros já tiveram, nós podemos, sabendo da sua existência, podemos torneá-los. E, portanto, a ANI está num projeto europeu que é o Interreg e está também num projeto Horizonte 2020 que é o Procure to Innovate, também tem um projeto SAMA aprovado para esta matéria. Portanto, aquilo que eu aconselho a todas as entidades, e reparem, aqui quando digo entidades, gostava de salientar este aspecto. O gestor público também deve ser conhecedor destas matérias. Não é só aquele que está no departamento de compras ou no departamento da contratação pública. Tem que haver aqui, digamos, transversalmente às entidades, esta sensibilização /conhecimento /capacitação. Portanto, nesta fase, eu diria que é obter informação, e nós vamos apresentar estudos de caso, alguns estudos de caso, alguns exemplos que já estão finalizados, e penso que pela leitura dessa documentação, pelos exemplos que vão sendo fornecidos por este Centro de Competências de Inovação, eu acho que as entidades adjudicantes, com os seus agentes, podem amanhã, hoje já o poderão, mas amanhã, espero eu, podem, com à vontade, lançarem-se para procedimentos que permitam a celebração de contratos com promoção de inovação. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Dr. Fernando Batista. Terminamos com um tom positivo, com um tom que releva a importância do conhecimento e da capacitação para a utilização de instrumentos legais no geral, mas deste em particular, enquanto ferramenta de apoio à inovação e do desenvolvimento das entidades públicas. A recordar que estamos a desenvolver entrevistas com elementos particularmente interessantes e com uma abordagem diferenciadora, como teve a oportunidade de fazer connosco nesta matéria, e obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Muito obrigado.